Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de uma playlist dedicada ao assunto de equações de reta tangente e derivadas, tá? Encontre a equação geral da reta tangente à curva da função y igual a f de x, que é igual a raiz quadrada de 5x menos 1 no ponto em que x igual a 1, tá? Então o exercício aí que tem vários passos, né? Nós vamos resolver aí passo a passo, mas uma coisa que já vale destacar é que o exercício pede para encontrar um tipo específico de equação de reta. Existem vários tipos de equação de reta, tá? E uma delas é a equação geral da reta. Então, uma equação geral da reta é uma equação do tipo, né, ax mais by mais c igual a zero. Essa seria a equação geral de uma reta, tá? Então, seria a equação geral de uma reta. No nosso caso aqui, uma reta tangente a essa função, que nós vamos calcular ainda. Como é que eu faço para achar a equação geral de uma reta? Bem, da mesma forma que eu faço para achar a equação de qualquer reta, né? Só a única coisa que vai diferenciar é como que você vai chegar, finalizar essa continha. Eu vou usar para achar essa equação da reta uma formulazinha que envolve coeficiente angular. O coeficiente angular é o ΔY sobre ΔX, tá? Que eu posso adaptar e escrever que o coeficiente angular é igual a y menos yp sobre x menos xp, né? E aí eu acho, a partir daí eu acho a nossa equação geral da reta, igualando tudo a zero. Bem, então a primeira coisa que fica claro é que nós precisamos de um ponto, né? Nós precisamos de um ponto aqui, ó, um xp e um yp, tá? Perceba que o xp já foi dado, ó. Nós temos aqui o nosso xp. A partir do xp eu vou achar o yp. E eu vou precisar também do coeficiente angular, ó, tá? O que é o coeficiente angular de uma reta? O coeficiente angular de uma reta, também conhecido como inclinação, né? Tá? Inclinação de uma reta, tá? É a tangente do ângulo que ela forma com a horizontal. Por exemplo, se eu tenho aqui um sistema de eixos x e y e uma reta, né? Uma reta crescente aqui, ela forma um ângulo θ aqui com a horizontal, ó. Ela forma um ângulo θ aqui com a horizontal, e o coeficiente angular m desta reta é a tangente de θ. Então esse seria o coeficiente angular. Só que nós estamos trabalhando com função, né? Com uma função e derivada de uma função. Então o que acontece? Acontece que se eu tenho o gráfico de uma função, ó, se eu tenho o gráfico de uma função f de x em um ponto P, né? Imagina um ponto P qualquer aqui, que eu tenho um xp e um yp, e passo uma reta tangente aqui, ó. Imagina uma reta tangente aqui, né? Uma reta. Essa reta vai ter em relação à horizontal, né? Em relação à horizontal aqui, ela vai ter também um ângulo aqui, que é um ângulo θ, e ela vai ter o seu coeficiente angular m, que vai ser a tangente de θ, né? Só que aí, nesse caso, a tangente de θ também é o valor numérico da derivada f' de x no ponto xp, tá? Então nós temos como calcular o coeficiente angular de uma reta tangente através da derivada, tá? Então a derivada da função fornece coeficiente angular de uma reta tangente em um ponto, né, que é o ponto de tangência. Então o que eu preciso para resolver esse exercício? Eu preciso do coeficiente angular da reta, que eu acho pela derivada, e do ponto. Vamos começar pelo ponto, né? Tá? Perceba que o ponto P que nós temos é o ponto em que o x é 1 e o y eu não sei qual é, o yp. Vamos achar esse yp através da função. Então quem é o yp? O yp é o f para x igual a 1, que vai ser a raiz quadrada de 5 vezes 1
menos 1, que vai ser raiz quadrada de 5 vezes 1, 5, 5 menos 1, 4. Raiz de 4 é 2. Tá? Então nós temos aqui o nosso ponto P, né? Que é o nosso ponto de tangência, né? Tá? Nós temos aqui um ponto de tangência, que é o ponto P, x igual a 1, x igual a 1 foi dado no exercício, e o yp, que nós achamos pela função, que é o 2. Então, ponto P, 1, 2, tá? Uma primeira parte dos exercícios nós já temos. Então, já sei quem é o xp, quem é o yp. Para montar a minha equaçãozinha aqui e achar a equação geral da reta, eu preciso do m. Então, quem é o m, né? O m é o valor da derivada da função do xp, que no caso é 1. Mas, nesse caso aqui, a derivada dessa função é uma derivada quando eu aplico a regra da cadeia, né? Lembra, a regra da cadeia de uma função, né? Se o y for igual a f de g de x, então a derivada de y em relação a x, ela vai ser a derivada de f, né? Mantendo g de x vezes a derivada de g de x. Essa é a regra da cadeia. O que nós fazemos aqui é substituir o g de x por u, né? Tá? Então, se o y for f de u, né? Então, a derivada de y em relação a x vai ser f' de u vezes derivada de u. Essa é a função derivada que nós temos, a regra da cadeia. O que acontece com a nossa função? Lembre-se que a nossa função, tá? A nossa função aqui é um y, a nossa função é um y igual a f de x, que é a raiz quadrada de 5x menos 1, tá? Então, nessa situação, o que nós temos, né? Lembrando aqui na regra da cadeia, nós temos que a nossa função é um y igual a raiz quadrada de u, né? Tá? Chamamos 5x menos 1 aqui, ó, é o nosso g de x. Então, chamamos 5x menos 1 de u. Então, estou derivando raiz de u, que na verdade é a mesma coisa que u elevado a meio, né? Então, a derivada de y em relação a x vai ser igual a derivada de u elevado a meio, que é meio vezes u elevado a meio menos 1 vezes a derivada de u, pela regra da cadeia, tá? Que vai ser igual a meio vezes 1 sobre u elevado a meio vezes a derivada de u, que vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de u vezes a derivada de u. Então, a derivada de u elevado a meio. Então, você repete o expoente, subtrai 1, meio menos 1 é menos meio expoente negativo, ele desce, tá? Então, você vai ter aqui, ó, 1 vezes 1, 1, 2 vezes u elevado a meio, 2 vezes a raiz de u, vezes a derivada de u. Então, a derivada dessa função. Então, vamos fazer aqui a derivada dessa função, né? Já que eu criei a fórmulazinha específica para ela. Então, qual seria a derivada, né? A derivada y', que é o nosso f' de x. Então, vai ser igual a 1, né? 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de u, que é o 5x menos 1, vezes a derivada de u, que é a derivada de 5x menos 1, que é 5. Então, isso vai ser igual a 5, né? 1 vezes 5, 5, dividido por 2 vezes a raiz quadrada
de 5x menos 1. Então, isso aqui seria a derivada dessa função pela regra da cadeia. O que eu preciso? Eu preciso do coeficiente angular m, né? Para achar a equação geral da reta, né? Então, o que é o m? Coeficiente angular m dessa reta tangente é o valor da derivada da função para x igual a 1, que é o ponto de tangência, tá? Que vai ser igual a 5 dividido por 2 vezes a raiz quadrada, né? Já que essa é a função derivada, de 5 vezes 1 menos 1, que vai ser igual a 5 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes 1, 5 menos 1, 4. Raiz de 4 é 2, 2 vezes 2, 4, que é igual a 5 sobre 4. Então eu tenho o coeficiente angular, né? Tenho o coeficiente angular da reta tangente. Então o primeiro passo foi achar o ponto, né? Achei o ponto de tangência, eu precisava do ponto, vou montar minha equação aqui para achar a equação geral da reta. Depois eu precisava do coeficiente angular. Para achar o coeficiente angular, tive que fazer a regra da cadeia para a derivada da raiz quadrada de u. A derivada da raiz quadrada de u é 1 sobre 2 raiz de u derivada de u. Nós vimos aqui, né? Derivada da raiz quadrada de u é 1 sobre 2 raiz de u derivada de u. Joga na formulazinha, acha a função derivada. Coeficiente angular é o valor da derivada da função no ponto em que x igual a 1. Aí nós vamos pegar isso aqui e vamos jogar nessa fórmula, né? O coeficiente angular, né? O coeficiente angular, 5 sobre 4 é igual a y menos yp, o yp é 2, x menos xp é 1, tá? Se nós multiplicarmos em cruz, eu vou ter, né, 5 vezes x menos 1, então, ó, 5 vezes isso é 5x menos 5, que é igual a 4 vezes isso, então 4 vezes y, 4y, 4 vezes menos 2, menos 8, tá? Então, apliquei aí propriedades, né? Propriedades de proporção. Eu tenho aqui uma proporção, né? 5 sobre 4 igual a y menos 2 sobre x menos 1. Multiplique em cruz. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 1, menos 5. 4 vezes y, 4y. 4 vezes menos 2, menos 8. O que falta agora para chegar na equação geral da reta? Que é ax mais by mais c igual a 0. Só igualar a 0, né? Tá? Então, ax, ó, 5x, passo o 4y para cá, então 5x, menos 4y, 5x, menos 4y, né? Aqui você tem menos 5, passa o menos 8 para cá, ele vai mais 8, menos 5 mais 8, menos 5 mais 8, mais 3, né? Então, menos 5, passo o menos 8 para cá, mais 8, menos 5 mais 8, mais 3, tá? Então, mais 3 igual a 0, né? Que é a nossa equação geral. Que é a nossa equação geral da reta tangente. Equação geral da reta tangente à curva desta função no ponto em que x igual a 1, tá? Então, um exercício aí que tem, na verdade, três passos, né? Primeiro passo é achar o ponto de tangência, o ponto P, x igual a 1, y igual a 2. Segundo passo é achar a função derivada, né? Derivada da raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u, derivada de u, né? Então, achou a função derivada. Tendo a função derivada, achou o coeficiente angular. E finaliza aí com o último passo, né? Que é montar a sua equação geral da reta tangente. Lembra que isso aqui não é a única forma de achar a equação geral de uma reta, né? Existem outras formas. Eu estou usando essa porque ela trata de coeficiente angular e é o que eu quero destacar aqui, que é a derivada como coeficiente angular de uma reta tangente. Espero que tenha entendido a resolução, né? Goste. Se gostou, curta, né? Tá? Alguma dúvida pode fazer comentário, a gente responde. Tem um link de inscrição, se inscreva no canal para ajudar a divulgar o trabalho e o canal a crescer. Muito obrigado.